Hoje, assim, a gente vem aqui para bater um papo, né? A gente está chamando, assim, de fazer um relato do que aconteceu, da reunião que houve em relação ao caso de estupro que envolve e a mestra Dandara e a Silvinha, né? A Ramana, camarada da capoeira. Houve uma reunião no início de junho, que a gente foi convocada e convidada para participar. O convite dessa reunião era para a gente poder restituir a verdade, né? Porque já haviam, a mestra Dandara e a Silvinha já haviam denunciado o caso, mas havia, da parte, uma negação de que o caso não havia acontecido assim, né? E a gente aceitou e topou ir para essa reunião, e eu vou falar agora aqui nesse momento por mim, pela mestra Dandara, pela Silvinha e pela contra-mestra Gabi, porque havia um combinado de que depois da reunião, que seria gravada, isso seria publicizado, né, para a comunidade, uma vez que esse assunto já fazia parte do cenário geral da capoeira, então haveria de se ter uma resposta, né, para que as pessoas soubessem o que tinha acontecido ali naquele dia, né. E o que aconteceu é que depois dessa reunião não houve a publicização, não houve o relato do acontecido. Que afinal de contas ficou parecendo que a gente se reuniu ali com alguns mestres e com algumas mestras convidadas, e a gente não entende também quais foram os critérios para, para os convites, para as pessoas que estavam ali, que critérios foram usados. A gente se sente usada porque fica parecendo que a gente se reuniu ali para lavar uma roupa mais do que suja, né, encardida mesmo, e que acabou virando um tribunal do perdão, como se a gente tivesse resolvido a questão ali. Isso só agravou mais ainda as condições psicológicas, sentimentais e emocionais. Por mais que ali a gente possa ter escutado as verdades da boca das vítimas, né? E da boca de quem cometeu assumir que fez, o interessante era que isso pudesse ser dito publicamente, na sociedade, né? Sem ser no privado, né? Elas vêm dizendo isso já há um tempo. A mestra Dandara denuncia esse caso desde 2017. Silvinha começou a denunciar esse caso no começo de 2020. Há 3 anos elas tentam denunciar isso e elas são questionadas, né? Questionadas em relação à verdade, à veracidade de uma coisa tão grave dessa e as pessoas achando que a gente está mentindo quando abre a boca para falar. Eu acho que a comunidade e a sociedade merece saber do que realmente aconteceu naquele dia. A gente se reuniu naquele dia às 8 horas da manhã, foi uma reunião longa, devia ter mais ou menos uns 40 mestres, eu realmente não consigo, mestres e mestras. Eu lembro de alguns nomes, não consigo me lembrar de todos os nomes, tem muita gente que estava ali que eu não conheço. A gente se reuniu nesse dia para ouvir os relatos de Dandara, da mestra Dandara e da Silvinha, e o relato. E dessa forma ocorreu. A gente viu, tanto que é difícil, né, falar desse assunto e assim na frente do acusado, né, e das outras testemunhas que ali estavam, a gente sentiu que a mestra Dandara fez um esforço muito grande para contar tudo o que tinha acontecido. E depois a Silvinha fez o relato, que é diferente do relato de Dandara, porque são dois momentos, né? É um momento muito tenso, mas um momento muito significativo, porque ali é a voz da vítima, ali eram as vozes das vítimas, a verdade das vítimas, né, sendo dita na frente do acusado. E depois pegou a palavra, começa dizendo que não é bem assim, né? A verdade não é bem assim. Isso a gente já viu muitas vezes na voz, né, de quem é acusado. E o assim assado do estuprador é sempre esse, né? Não foi bem assim, a verdade não é bem esta. Enfim, foi um momento muito tenso, porque nesse momento a gente já queria desistir de estar ali, a gente se falava que a gente ia desistir, porque a gente não ia para uma reunião daquela de novo para ouvir
desculpa e as vítimas, de uma hora para outra, aceitarem as desculpas. Houve várias propostas, assim, da gente pensar em ações punitivas. Dentro do que foi dito, a gente elegeu, assim, algumas ações que a gente achou, considerou que seriam um início. Eu imagino que, claro, aquilo ali é uma tentativa. A gente imaginou que, naquele momento, a gente estaria adotando medidas na tentativa de que isso, dentro da comunidade da capoeira, pudesse se resolver dessa forma. Mas, em nenhum momento também ficou combinado que o que acontecesse ali, ou o que fosse proposto ali, eliminava qualquer outra atitude ou qualquer outra ação judicial, por exemplo. Todo o mundo da capoeira se moveu, porque ficou todo mundo incrédulo, e porque é muito difícil você aceitar que o seu ídolo seja um estuprador, né? A gente sabe disso. De forma que a gente, pela boca da contramestra Gabi, encaminhamos as nossas propostas. E quais eram essas propostas? Que desse o título dele de mestre por um tempo indeterminado, até que ele pudesse se incluir novamente na comunidade depois de um tratamento que ele iria atrás do que ele quisesse, mas que suspendesse o título dele por um determinado tempo. Tá? Vamos deixar claro, a proposta era suspensão, ninguém está falando em retirada, a gente imagina que isso é muito mais complexo. Então, a suspensão do título, ele se recolher durante 3 anos, depois da pandemia, porque na pandemia é muito comum que esteja todo mundo recolhido, então, quando a pandemia acabasse. E que ele, a partir daquele momento, da trajetória dele de capoeira, esse assunto, o não estuprar, o não violentar, fosse parte do trabalho dele. Mas, lógico, obviamente, depois que ele já tivesse sido tratado. Então, a gente deixou essa proposta lá, e é lógico que quando a gente lançou essas propostas, essas ações, a gente houve muitas reações, né? Quer dizer, é muito triste, porque você fica chocada, né? Quer dizer, nenhum apoio à mestra Dandara e à Silvinha naquele momento, todo o apoio. É um homem famoso, e tem a história dele na capoeira. E, no fim, a gente deixou a proposta lá, que seria essa, de recolhimento depois da pandemia, e aí podia ser durante um ano, tudo bem. A não participação em nenhum tipo de evento, nem com a presença física, quando isto fosse possível, nem com a presença online, principalmente eventos com relação à educação, eventos educativos, nem pela universidade onde ele é ligado, e nem em evento de capoeira. Ele não tem como falar sobre educação, né? E nem pode ser referência para a gente na capoeira nesse momento, né? Ele precisa se tratar. Então, foi isso que ficou dito no final da reunião. Ficaram-se as propostas. Nas nossas cabeças, assim, era como se aquilo tivesse mais ou menos combinado, inclusive porque essas propostas, elas tinham sido ditas para o mestre Rochinho, que era o condutor daquele momento ali, daquela reunião, porque a gente, inclusive, combinou que a gente só iria para essa reunião se expor daquela forma, e Dandara ia fazer aquele esforço, e Silvinha também, se fosse para ser como a gente queria. E o que a gente queria era que essas ações punitivas fossem realmente adotadas, aceitas e cumpridas. E isso tinha sido combinado antes. Muito bem, então a reunião acaba assim, e a gente ficou esperando que isso continuasse. E isso não continuou. Há, na verdade, da parte da gente e da minha parte, uma lacuna, né? Uma insatisfação. Porque parece que a gente foi para ali, a gente se colocou ali, a gente sofreu as emoções daquele momento, a gente se esforçou, e para nada. Porque até hoje a comunidade não sabe do que aconteceu. Por exemplo, seria muito importante publicizar a hora que o cometeu o ato. Eu acho que isso recupera a dignidade das vítimas, porque restitui a verdade perante a comunidade. Para ver se as pessoas param de duvidar
que foi da boca dele. Ele tanto pede desculpa como assume que fez. Que a gente não sabe se isso, para onde foi isso, onde está isso e se isso ainda há alguma consideração em relação a essas coisas que a gente falou nesse dia na reunião, né? Não houve publicização do que ocorreu, principalmente dessas ações punitivas, e de que na reunião, para a gente ficou combinado que isso iria acontecer, né? Então, mas a gente não tem mais segurança se vai, pelo visto não, porque a gente já viu participar de outras coisas online aí, né? Então, se havia alguma intenção nessa reunião de que aquele ato pudesse trazer algum tipo de resolução, de minimizar impactos emocionais, de algum tipo de reparação, é que às vezes eu não consigo outra palavra, para o caso, eu acho que só fez piorar. O sentimento que a gente tem é de ter sido usada mais uma vez.